Oi, turminha! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos aprender mais duas partes das plantas. Na aula passada, nós aprendemos sobre a raiz e o caule. Hoje nós vamos estudar sobre as folhas e as flores. Então, abram o módulo na página 185, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as folhas e suas funções. Antes da gente começar a falar sobre esta página, eu gostaria de destacar para vocês as três funções principais das folhas, né? Então, elas têm como funções trocas gasosas, eliminação de água e produção de alimento. Nós vamos estudar cada uma delas, né? Então, acompanha a tia Cris aqui, ó, na leitura e na explicação. Então, vamos lá. As moradias da comunidade de Ceci são cobertas com folhas. Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes, que são eles: as trocas gasosas, né? Como eu expliquei aqui para vocês, que é o primeiro item. As folhas são o principal local das trocas gasosas nas plantas. É por meio dessas estruturas que as plantas absorvem e eliminam os gases do ambiente. Isso acontece durante a respiração e a produção de alimentos. Como é um item muito importante, peguem um marca-texto e vamos grifar aqui, ó. Primeira função das folhas, grifem, que são as trocas gasosas. O segundo item, turminha, é a eliminação da água, né? Que a tia Cris colocou aqui na lousa. Eliminação de água. As plantas podem eliminar água por meio da transpiração, assim como os humanos, como os animais, as plantas também transpiram. Isso ocorre onde? Nas folhas. Então, grifem aqui também, que é importante. E vamos para o último item, né? A última função das folhas: produção de alimento. As folhas é o local da planta onde produz os alimentos. Esse fenômeno se chama fotossíntese, né? Ocorre nas folhas. Por isso, essa parte da planta é o principal local de produção de alimento. Então, vamos grifar aqui também, para a gente não esquecer mais que uma das funções da planta é a produção de alimentos, e esse processo é chamado de fotossíntese, onde ocorre nas folhas. Então não esqueçam, tá bom? As folhas têm três funções importantes. Muito bem. Aqui embaixo da página 185, nós temos um exercício que diz assim: as folhas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos, né? Como nós vimos lá no início do capítulo, assim como o caule, né? As folhas também têm diversos tamanhos, texturas e aí vocês vão ligar cada adivinha situado à esquerda. Aqui nós temos as adivinhas e aqui as folhas. Vocês vão ligar o tipo de folha de acordo com a adivinha. Um exemplo, a primeira: quem é? É inteira, ou seja, não apresenta divisões. Qual das duas? Tá bom? Aí é só ligar. Página 186. Folhas modificadas. Essa página aqui. Antes do início desse texto, nós temos um exercício onde vocês vão preencher algumas partes das plantas, tá? Então, olha só. Todas as folhas são verdes? Vamos pensar.
Observe a fotografia abaixo e identifique se as estruturas indicadas se referem à folha ou flor. Então, em cada espaço desse, vocês vão observar a setinha e vai escrever se é folha ou flor. E aí, embaixo, vocês verão um texto onde vocês vão acompanhar a leitura comigo e a explicação. Então, vamos lá. As folhas das plantas, geralmente elas são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentam formato, cor e funções diferentes, tá? Então não é padrão que todas as folhas sejam verdes, tá bom? Na planta apresentada na fotografia acima, que é essa aqui, ó, com a flor, as flores são as pequenas estruturas de cor branca. Já as estruturas coloridas ao redor das flores são folhas. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis por atrair animais que auxiliam a reprodução das plantas. Nós vamos estudar o que significa a reprodução das plantas, onde é que ocorre? Nas flores, tá bom? Agora respondam, turminha. Vocês já machucaram o dedinho no espinho de um limoeiro? Esses espinhos também são folhas modificadas por causa de seu formato. Os espinhos ajudam a proteger a planta e a reduzir a perda de água por transpiração. Olha que interessante. Aqui nós temos um limoeiro e ao lado os espinhos, que nada mais, nada menos é uma folha modificada. Vocês sabiam disso? Nós temos que tomar muito cuidado com os espinhos, né? Agora nós aprendemos que os espinhos são folhas modificadas de uma planta. Então vamos continuar. Já que nós já aprendemos as 3 funções das folhas, que são trocas gasosas, eliminação de água e produção de alimento, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as flores. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso módulo, ó, página 187, flores. O urucum, utilizado na comunidade em que se vive, é um fruto do urucuzeiro. Como nós aprendemos, os indígenas utilizam essa flor para fazer a pintura do corpo, né? Então, o urucuzeiro é uma árvore que apresenta flores rosadas. Olha aqui, pessoal, como que é a flor de um urucuzeiro. Urucuzeiro é uma planta que produz o urucum, né? Nós já vimos o que é urucum. As flores estão presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida na reprodução. Então vejam, uma das principais funções das flores é a reprodução. Nas flores são encontradas, ou melhor, vamos voltar um pouquinho. Peguem o marca-texto, vamos grifar aqui, ó, esse parágrafo. As flores estão presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida na reprodução. Grifem esse parágrafo que é importante, tá bom? Continuando aqui, ó. Nas flores são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas da planta, e nelas são formadas os gametas, tá? O que são gametas? São células que são relacionadas à reprodução dos seres vivos. Por exemplo, assim como o homem e a mulher, né? As plantas também possuem esses gametas, né? Que são a forma delas se reproduzirem. Para que ocorra essa reprodução, o grão de pólen que contém o gameta masculino deve chegar à estrutura feminina. Isso é um processo que, quando ocorre, se chama
polinização. Turminha, vamos grifar esse parágrafo que é muito importante. Aqui, ó. Grifem esse parágrafo que é muito importante. Então, quando é que ocorre a reprodução de uma planta? Quando há a polinização, ou seja, a união dos gametas masculinos e femininos de uma planta. E como que ocorre então essa polinização? O grão de pólen pode ser transportado até as estruturas femininas da flor com a ajuda do vento, da água ou de alguns animais, alguns insetos, por exemplo, que levam o pólen de uma planta até a outra. As plantas que são polinizadas por animais, como por exemplo as borboletas, as abelhas, né? Isso acontece por conta do cheiro, da cor, porque elas atraem esses animais, né? Então, esses animais são uma forma de polinizar, ou seja, o animal, né? No caso o inseto, eles pousam em cima das flores, que são atraídos por conta do cheiro, da cor, e aí eles retiram o pólen e levam para outra flor. Esse é o processo da polinização e da reprodução das flores. Então, nós temos aqui alguns exemplos, olha só. Antes, grifem aqui também, não esqueçam, tá? Que é importante. As flores, ó, agora a gente vai falar dessa imagem aqui. As flores polinizadas por abelhas geralmente são amarelas ou azuis e produzem uma substância açucarada conhecida como néctar. Então, nós temos aqui a abelha polinizando uma flor. Aqui ao lado, nós temos o beija-flor. Em geral, as flores polinizadas por aves são vermelhas, não apresentam cheiro e produzem grande quantidade de néctar. Então vejam, as aves são atraídas por outros tipos de flores, diferente das aves, dos insetos, no caso a abelha. Aqui nós temos um outro exemplo, o besouro bicudo. As flores polinizadas por besouros geralmente são pouco coloridas, mas apresentam um forte cheiro. Então vejam, olha aqui, ó, o besouro bicudo. Então vejam a diferença da polinização em relação aos animais. As abelhas gostam de flores amarelas ou azuis, elas produzem uma substância açucarada. Já as aves, né, elas gostam de flores vermelhas que não produzem cheiro. E já o besouro bicudo, ele gosta de flores que eliminam, né, que exalam um cheiro bem forte. Então vamos lá, turminha, continuando aqui, ó, página 188. Nós temos uma imagem aqui do lado, que é um girassol. Quando você ouve alguém falar em flor de girassol, provavelmente associa essa flor com a imagem ao lado, certo? Sim, mas essa imagem representa uma inflorescência. Vocês sabem o que é inflorescência? Em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto que aparenta ser apenas uma flor. Então, o girassol, nós pensamos que é apenas uma flor, mas na verdade são várias flores que formam uma flor só, que é o girassol. Isso é a inflorescência. Nós vamos grifar aqui, ó. Em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto que aparenta ser apenas uma flor. Esse conjunto de flores é chamado de inflorescência. Grifem esse parágrafo que é muito importante. O girassol e a hortênsia possuem esse tipo de flor, né? Então vejam, o que é uma inflorescência? É uma flor que produz, né, que possui, na verdade,
várias flores que formam uma flor só. Então, olha aqui, ó, nessa imagem ao lado nós temos ampliado. Então, nós vemos que aqui tem várias flores dentro de uma só. A mesma coisa acontece com a hortênsia, que é um outro tipo de flor, né? Ela também é uma inflorescência, porque ela possui várias flores que formam uma flor só. Bom, e vocês já viram flores com cheiro desagradável, ruim? Olha aqui, ó. Que delícia o cheiro das flores! Nem sempre é essa reação que temos ao sentir o cheiro de uma flor. Algumas flores apresentam cheiros nada agradáveis. A raflésia, apresentada na imagem a seguir, é um exemplo de uma flor que apresenta um cheiro muito desagradável, muito ruim. Ela é nativa da Indonésia e tem um cheiro semelhante ao de carne podre. Já imaginaram, turminha? Nós estamos acostumados a sentir o cheiro, o perfume das flores, né? Mas existe uma flor lá na Indonésia que tem o cheiro de uma carne podre. Deve ser horrível. Apesar de desagradável, esse cheiro é muito importante para a raflésia, pois atrai moscas que ajudam na polinização. Então, vejam, essa aqui é a raflésia, ela não possui a polinização através de animais, como as abelhas, né, os beija-flores, o besouro bicudo. Quem faz a polinização desta flor devido ao seu mau cheiro são as moscas. As moscas não atraem cheiro ruim? Então são elas que fazem a polinização, a reprodução desta flor, desta planta, tá bom? E aí, para finalizar a nossa aula, na página 189, vocês vão fazer alguns exercícios relacionados ao assunto de folhas e flores, que nós aprendemos na aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar a tia Cris, tá bom, turminha? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até mais!